Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 19ª Semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. E nós hoje temos a alegria de ter aqui conosco o professor João Trindade, ministrando o curso Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Olha só, João Trindade Cavalcante Filho, o autor desse livro maravilhoso aqui, ele que disse que está lançando um outro livro, um novo livro, vai mostrar aqui pra gente, está no prelo, saindo agora, né? Aliás, com o ministro Gilmar Ferreira Mendes, conhecido como Gilmar Mendes, uma das maiores referências do direito, juntamente com o próprio João Trindade. Quero mandar aqui um abraço para a Cláudia Dias, com 2 S's, para Elizabeth 25F. São tantos comentários aqui, pessoal. Olha só, já estou vendo aqui o João, já vou introduzir. Doutor em Direito do Estado pela Universidade do São Paulo. Ele é professor do IDP, professor de Constitucional. Olá, João, tudo bem? Opa, boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Coisa boa estar aqui. Muito bom, viu? Estou aqui falando do seu currículo, mas é muito extenso. Eu acho que vou passar a live toda para falar metade, viu, João? Mas fala aqui para a gente, João, sobre o seu livro. Eu fiquei bem interessado nesse livro que você está fazendo com o ministro Gilmar Mendes. Já concluiu, aliás, está publicando. Já a gente, na verdade, tinha feito uma edição em 2021 e agora a gente lança uma nova edição, a edição 2025, do Manual Didático de Direito Constitucional. Está saindo aqui pela editora Saraiva. E esse daqui é um livro que é uma finalidade de popularizar esse conhecimento do direito constitucional. Então, é indicado desde candidatos a concursos públicos até pessoas que não necessariamente têm formação jurídica, mas que querem entender um pouco mais sobre como funciona o direito constitucional. Então, ele é bem. Tem a parte da explicação, tem a parte dos julgados do Supremo Tribunal Federal, mas também tem muitos elementos teóricos e elementos gráficos. Então, tem esquemas para a pessoa entender melhor, tem questões de provas de concursos comentadas. Então, é um livro que a gente tentou realmente seguir uma questão que o professor Gilmar Ferreira Mendes sempre fala, de que é muito comum na Alemanha os grandes autores de direito terem um livro de referência para outros professores, mas também terem um livro, vamos dizer assim, mais direto ao ponto para os alunos acompanharem também, quase como um livro-texto. Então, foi nesse sentido que a gente redigiu aqui juntos esse Manual Didático de Direito Constitucional, que é um livro do qual eu me orgulho bastante, já está à venda aqui para quem tiver interesse. Geralmente os melhores preços são ou lá na Amazon ou na editora do Direito, que é a livraria da Saraiva. Muito bem, pessoal. Então, para aprofundar essa conversa nossa aqui, nós prescrevemos, indicamos este livro aí publicado pelo professor João Trindade com o ministro Gilmar Mendes. Eu tive até a grande honra de estudar com o ministro Gilmar Mendes no doutorado, quando ele lecionava ainda na Universidade de Brasília, João. E lá eu fiz 2 matérias com ele. Até gostaria que você esclarecesse um dos 2 conceitos. Uma foi direitos fundamentais, que você já explicou muito bem na live anterior com a Érica. E o outro curso foi sobre jurisdição constitucional. E queria aqui até abrir um parênteses para dizer o seguinte: o ministro Gilmar Mendes é um ótimo professor, muito paciente, É, escuta o aluno, é não é verdade, mesmo? verdade, verdade. Quem vê assim não parece ver o ministro na corte, não, ele deve ser muito sisudo, não, é um professor completamente, né, respeitoso, atencioso, né, com os alunos, paciente para explicar as disciplinas. Então, João, fala para a gente o que é jurisdição constitucional.
Pois é, só antes me permitindo fazer um adendo aqui no seu parênteses, eu fui também aluno do ministro na especialização e no mestrado, só não fui no doutorado. E realmente é isso que você fala, eu fui aluno dele no mestrado na época do julgamento do mensalão, da ação penal que foi conhecida como mensalão. Então, eram aquelas brigas históricas dele com o ministro Joaquim Barbosa, e a gente tinha aula e ficava esperando na sala que terminasse o julgamento do Supremo para ele chegar para dar aula para a gente. E a gente dizia, meu Deus, ele vai chegar aqui com a cabeça inchada, vai chegar aqui pilhado. Rapaz, mas parecia que era outra pessoa que chegava lá tranquilo, atendia todo mundo, ficava até mais de 11 horas da noite, tirava dúvida de todo mundo. E esse ano agora, nós dividimos uma matéria, nós ministramos uma matéria juntos no mestrado e doutorado em administração pública, e eu dou algumas aulas, ele dá outras aulas, e algumas a gente dá aula junto. E ele falou na última aula, ele disse, olha, eu queria agradecer, ele falando para os alunos, eu queria agradecer a vocês, porque hoje em dia, de todas as tarefas que eu faço, que eu executo, a que mais me realiza é estar em sala de aula. Nossa. Então, comprovando a tese de que realmente a sala de aula é uma cachaça e a gente não consegue largar de forma alguma. Ô, João, e toma cuidado, porque na época o professor que dividia com ele as disciplinas se tornou hoje presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É É o Rodrigo. verdade, professor Rodrigo Mudrovich. Exatamente. Exato, exato, mas é realmente uma honra muito grande para mim, não só dividir a sala de aula, mas dividir uma obra, dividir um livro. E pegando esse gancho da jurisdição constitucional, a gente utiliza essa nomenclatura para, digamos assim, aquela atividade do Poder Judiciário cuja função é interpretar e aplicar a Constituição. Então, quer dizer, dentro do Poder Judiciário, existe aquele ramo, aquele pedaço que julga as questões cíveis, da venda de um carro, da compra de uma casa, de um inventário. Existe o processo de natureza penal, que vai julgar alguém que é acusado de cometer um crime. E existe também a jurisdição constitucional, que é geralmente uma justiça ou um grupo de órgãos que vai ter essa capacidade ou vai estar talhado para essas discussões de natureza especificamente constitucional, como, por exemplo, as discussões que envolvem direitos e garantias fundamentais. Então, a gente poderia dizer, resumidamente, que a jurisdição constitucional é o conjunto de órgãos do Poder Judiciário que tem por função interpretar e aplicar a Constituição. Consequentemente, também, fazer uma das tarefas mais difíceis do direito, que é o chamado controle de constitucionalidade, ou seja, dizer, afirmar se uma lei feita pelo Congresso Nacional é ou não é compatível com o que diz a Constituição, que, como quem está aqui nos assistindo deve imaginar, é uma tarefa que pode ser tudo menos fácil. Ah, muito bem, pessoal. Estamos aqui então com o professor João Trindade no minicurso Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Na época, mencionamos aqui ontem, João, que no Código Civil de 16, a mulher não estava em equiparação, em posição equiparada ao homem. Né? Ou Uhum. seja, aquela primeira geração de direitos que você mencionou na live anterior não tinha se implementado no Brasil ainda, nem no Código Civil. Perfeito. É E na isso. época, eu tive a oportunidade, em 2002, 2003, de conversar com o relator do Código Civil, do novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003, já há mais de 22 anos, cerca de 22 anos, e eu perguntei para ele, deputado, o que é que você acha que poderia ter avançado mais no Código Civil e que não avançou? Olha a resposta dele. Eu quero, diante da resposta dele, João, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre como a jurisdição constitucional poderia resolver esse problema. Ele falou, olha, eu achava que nós deveríamos ter regulamentado a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Mas a maioria do parlamento não concordava com nenhum tipo de alteração
neste sentido. Uhum. Como que a jurisdição constitucional aborda esse problema, João? Essa é uma questão muito interessante porque, ordinariamente, normalmente, na democracia, a gente sempre leva em conta o chamado princípio majoritário, ou seja, na democracia a gente decide por maioria. A gente coloca em votação aqui sobre o que deve ser a próxima live. Quem ganhar, quem tiver mais votos, angariar mais votos, vai ganhar. Só que isso, na verdade, é uma decisão um pouco mais séria do que parece. Porque para a maioria dos votos prevalecer, ganhar, a gente tem uma série de pressupostos que tem que ser atendidos. Todo mundo tem que estar minimamente informado sobre o que está sendo decidido. Um grupo não pode estar coagindo, forçando, violentando o outro. Então, nós temos uma série de pressupostos, digamos assim, para que essa decisão tomada pela maioria seja democrática. Nem toda maioria é uma maioria democrática. E um dos pressupostos para que a decisão tomada pela maioria seja democrática é que essa maioria respeite os direitos fundamentais, os direitos básicos da minoria. Por exemplo, se a gente pensar hoje no Brasil, me parece inquestionável que a maioria da população seria a favor da pena de morte para determinados tipos de crimes. Só que existem várias normativas, inclusive na própria Constituição de 88, que proíbem quase que totalmente a pena de morte. Então a gente tem aqui essa tensão entre o que a maioria quer, que nem sempre é democrático, e essa garantia de direitos mínimos, de direitos básicos, de direitos fundamentais. Um dos papéis, não é o único, mas um dos papéis da jurisdição constitucional, do Poder Judiciário como intérprete da Constituição, é justamente, vamos dizer assim, balancear, impedir que os atos da maioria esvaziem os direitos fundamentais da própria maioria ou, inclusive, de uma minoria. Aqui você traz um caso muito relevante, quer dizer, houve um determinado momento ali na vida política brasileira que a gente teve uma espécie de uma janela de oportunidades para ter aprovado a união entre pessoas do mesmo sexo. Quase chegou a aprovar. Depois isso arrefeceu e a gente pode ver hoje em dia que, por exemplo, dificilmente um projeto desse seria aprovado com a atual composição da Câmara e do Senado. Mas, por outro lado, existe um princípio que é o princípio do prejuízo. O que é esse princípio do prejuízo? Eu não posso proibir uma pessoa de fazer algo se isso não gera prejuízo para mim. Ou seja, eu não posso, a sociedade não pode proibir alguém de fazer alguma coisa se isso não gera prejuízo para outras pessoas. E me parece muito claramente o caso da união civil, da união entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, e eu posso falar isso, acho que muito, com muita tranquilidade, porque até costumo brincar com os alunos. Eu tenho uma família margarina, entendeu? Eu sou casado com uma mulher, tenho 2 filhas, 2 cachorros. Então, assim, tenho o arquétipo, talvez, da família tradicional brasileira. Mas isso não é diminuído em nada pelo fato de alguém que tem afeto por outra pessoa do mesmo sexo possa também se casar. Então, esse é não vou dizer o dilema, mas esse é o campo minado em que anda a jurisdição constitucional. Em que, ao mesmo tempo, tem que evitar que a maioria esmague os direitos ou impeça o exercício dos direitos pela minoria, mas também não pode toda vez invalidar toda e qualquer decisão majoritária, senão a gente cria aquilo que alguns filósofos chamam de ditadura da minoria. Então, é nesse campo minado, digamos assim, é só isso que a jurisdição constitucional tem que fazer: resguardar o princípio democrático para que, ao mesmo tempo em que valha a vontade da maioria, também valham e sejam respeitados os direitos fundamentais, inclusive das minorias do ponto de vista político. Você traz essa questão, por exemplo, da participação feminina. Mais do que adicionalmente a questões como
casamento, o exercício da empresa. Até a mulher, para poder abrir uma empresa, precisava da autorização marital da outorga uxória. Basta a gente também ver que as mulheres só puderam votar na eleição presidencial no Brasil, pela primeira vez, em 1946. A primeira norma jurídica que previu o voto feminino foi o Código Eleitoral de 1932. A Constituição primeira a prever o voto feminino foi a Constituição de 1934, mas como houve o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, só houve eleição presidencial em 46. Então, quer dizer, o sufrágio feminino, o voto feminino, não tem nem 100 anos no Brasil. Então, realmente são situações que mostram, inclusive, que essa luta pelos direitos, você mostrava aqui antes, no começo da live, vários livros maravilhosos, dentre os quais um livro muito profundo, dos melhores que eu já li, Teoria Geral das Normas, de Hans Kelsen, livro póstumo dele de 79, traduzido por um paraibano, o professor José Florentino Duarte, se a memória não me trai. E a gente vê que é uma questão, é uma situação, inclusive, exatamente, tradução de José Florentino Duarte, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba. E é uma situação que mostra como isso é uma luta cotidiana, né? Isso é uma luta que não tem fim. Isso é como eu disse na live mais cedo, é um eterno vir a ser. Ah, muito bem, gente. Tá vendo? Como é culto, né? Então, memória fantástica, o João Trindade, né? Lembrou até do tradutor do livro do Raquel. Ele foi professor do meu pai. Então, quando eu li esse livro, meu pai me disse: foi traduzido pelo meu professor. Que legal, porque se eu mostrasse esse livro aqui do ministro Gilmar Mendes, todo mundo conhece, é bem comum. Só que esse livro aqui é uma raridade. Eu custei muito para achar. E mesmo assim, o João Trindade, né, sabe até quem é o tradutor do livro. Bacana demais, viu, João? João, você falou aqui com a Érica sobre a dificuldade do orçamento, né? A gente tem muitas ideias, muitos planos, mas nos esbarramos no orçamento. Explique um pouquinho aqui para as professoras, para os professores, para os educadores que participam dessa live, qual que é, não é? Vamos dizer assim, as bases do princípio da reserva do possível. E o que isso tem a ver com a educação? Excelente ponto aqui. Essa disputa orçamentária, dado que não tem dinheiro para tudo, dado que não há dinheiro, inclusive na nossa própria vida. Eu sei que os professores de orçamento não gostam quando a gente faz comparação do orçamento público com orçamento doméstico, mas nesse ponto aqui a gente tem um paralelo, quer dizer, não dá para a gente ter tudo a todo tempo, em todo lugar, do bom e do melhor no nível máximo. Por mais dinheiro que alguém ganhe, não vai ter isso. Com o orçamento público é a mesma coisa, quer dizer, não dá para a gente querer ter todos os direitos no nível máximo para todo mundo a todo tempo. Então, isso gera uma pressão orçamentária, isso gera uma necessidade de fazer escolhas políticas de qual ramo, qual política pública priorizar em determinado momento. E isso traz, claro, uma necessidade de uma limitação no exercício de determinado direito pelo fato de haver uma limitação orçamentária. Quer dizer, a limitação orçamentária pressiona ou condiciona ou restringe a própria efetivação, realização prática do direito fundamental. Que é uma coisa que, se a gente disser em tese, todo mundo vai concordar, mas quando bate no seu direito fundamental, todo mundo vai chiar. Então, mas a gente tem, por exemplo, na própria Constituição, algumas regras como a progressiva universalização do ensino médio. A própria Constituição reconheceu que não dava para chegar lá em 88 e dizer, do dia para a noite, Fiat Lux, faça-se a luz e agora todo mundo tem vaga a todo tempo, onde quiser. Não vai acontecer. Há desafios inerentes, há desafios, vamos dizer assim, muito práticos, por exemplo, na questão do direito à saúde. O Brasil tem uma experiência que, até onde me consta, é única no mundo,
de ter um plano de saúde universal, custeado pelos impostos, ou seja, gratuito, não tem nenhuma contribuição adicional a isso, para atender a todas as pessoas e em todos os tipos de agravo, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Muita gente, com razão, reclama do atendimento do SUS em determinados aspectos, em determinados pontos, em determinadas medidas, mas é claro, veja, não tem como ter um plano de saúde gratuito para 200 milhões de usuários para todo e qualquer tipo de atendimento. Vai faltar em alguma situação. E aí, esse princípio da reserva do possível, ou, de forma mais analítica, da reserva do financeiramente possível, ele vem trazer, como eu costumo brincar, uma espécie de um choque de realidade. Ele vem dizer, olha, gente, não tem dinheiro para tudo, então a gente vai ter que efetivar os direitos fundamentais de forma gradual, de forma gradativa. Não tem como a gente querer dar um salto sem base orçamentária, sem responsabilidade. Então, é nesse sentido que a gente fala de um princípio da reserva do financeiramente possível, ou seja, o Estado se reserva o direito de efetivar as promessas constitucionais, de efetivar os direitos fundamentais, notadamente aqueles direitos de natureza social que dependem de um investimento maior, gradativamente. Se for pegar, por exemplo, voltando à questão do SUS, que até o pessoal está comentando aqui, por exemplo, onde é que o SUS no Brasil é muito, muito bom? Na parte do atendimento primário, programa de saúde da família, e na alta complexidade. Por exemplo, tem determinados tipos de transplante que só são feitos pelo SUS, não faz na rede privada. Determinados tipos de tratamento que só estão disponíveis no SUS, não tem na rede privada. Onde é que o SUS tem um gargalo? É na média complexidade. É como o pessoal comentou aqui, para marcar uma endoscopia, para marcar uma consulta com um especialista. Então, veja, você vai meio que o malabarista vai se preocupando com qual é o prato que ele tem que equilibrar agora. É isto daí, aplicado à matéria dos direitos fundamentais, é uma metáfora para a reserva do possível. Ah, muito bem. Bem legal, né, gente? A gente fala muito, João, sobre a democracia, sobre a democratização. Mas a democratização não é só você tornar, por exemplo, não é, o processo legislativo mais participativo, o processo legislativo como um todo. No caso do orçamento, por exemplo, você fala do princípio da reserva do possível. Então, são escassos os recursos. E há uma probabilidade de os atores, né, mais bem posicionados no debate público levarem uma fatia maior do orçamento que os demais. Eu te pergunto, você que está dentro do Senado Federal, que está ali vendo a cena, não é, do processo legislativo acontecer e que também tem experiência com a execução da lei, como está demonstrando aí, quando você fala a respeito dos problemas, né, do SUS lá na ponta, eu lhe pergunto o seguinte: como democratizar o orçamento público? Eu diria que essa é, digamos assim, a pergunta de US$ 1 milhão, sabe? Porque realmente é algo que é absolutamente prioritário. A gente não vai romper esse círculo vicioso de apropriação do orçamento por determinados grupos setoriais, enquanto a gente não tiver esse choque de participação cidadã. A gente tem alguns mecanismos sobre os quais havia muita esperança, muito otimismo, mas que terminaram refreando. Por exemplo, na década de 90, havia muita esperança com a figura do orçamento participativo, de você ter em cada cidade o debate, olha, gente, a gente vai construir uma nova praça ou a gente vai duplicar essa pista que passa aqui na frente da escola? O que a gente vai priorizar aqui? É claro que é e continua sendo algo importante, mas está longe de ter dado os resultados que a gente esperava que dessem.
Um outro caminho também de democratização dessa participação orçamentária passa também por isso que a gente está fazendo aqui agora, que é a conscientização. A gente tem um fenômeno muito claro no Brasil, não só no Brasil, mas é porque nós estamos no Brasil, nós o vivenciamos de forma mais direta. A gente teve acesso digital antes de a gente ter letramento digital. A gente teve acesso à informação antes de a gente ter uma educação para ter esse acesso à informação. Então a gente tem, por exemplo, uma crítica que se faz. A gente tem uma ferramenta como um celular na mão de quase todo mundo no Brasil, que dá acesso a informações infindáveis, a milhões de bibliotecas de Alexandria, digamos assim, mas a gente fica rolando a página para cima para ver coisas não necessariamente úteis. Então, o brasileiro, talvez, se ele fugisse um pouco desse fla-flu político e mergulhasse um pouco mais para olhar o orçamento, ver para onde está indo o dinheiro daquela emenda parlamentar do deputado que ele elegeu, do senador que ele elegeu, cobrasse, dissesse, olha, está precisando aqui reformar o banheiro da escola. Por que você não manda uma emenda parlamentar para a reforma do banheiro da escola? Todos esses dados orçamentários, eles são públicos. O Brasil é exemplo em termos de transparência. Você fala que com professores portugueses, com professores italianos, até com professores alemães, eles dizem não tem paralelo isso no mundo, de estar tudo online, está tudo transparente, está tudo disponível, mas ninguém nem vai, nem tem interesse em consultar. Então, acho que passa muito por essa questão da conscientização. Se a gente tivesse consciência do quanto de dinheiro que vai para cada coisa e botasse na balança, as coisas, vamos dizer assim, dão um choque. Eu digo, pelo menos por mim, quando a gente vai, eu não trabalho diariamente com orçamento, quando você vai para algum tipo de congresso, tipo de debate, etc., que você fica sabendo o quanto se gasta com, por exemplo, renúncia fiscal para determinadas empresas que às vezes nem geram tantos empregos assim, versus o que é investido em saúde, em educação, etc., você tem às vezes um choque de realidade. Então, acho que passa também por essa questão da cobrança, passa também por essa questão da conscientização, e aí é algo que a gente conta muito com os professores que estão lá na ponta, né? De explicarem isso para os cidadãos. Porque também a gente tem que ter cuidado para não ter aquela, como é que eu posso dizer isso? Para não ter, Edivaldo, aquela postura meio negacionista com política. Política nada presta, eu não vou me meter com política, isso daí não vale a pena. E aí aquela velha frase de que quem não gosta de política está condenado a ser governado por aqueles que gostam dela. Então, a gente ensinar para a população, por exemplo, o que é uma emenda parlamentar? Como é que isso é feito? Como é que isso é escolhido? Como é que o orçamento é votado? Como é que eu posso pressionar? Como é que eu posso montar um grupo para chegar lá e exigir determinada questão? Então, faz parte desse papel holístico, digamos assim, da professora, do professor, trazer essa conscientização, inclusive, para as novas gerações. Quer dizer, ser politizado não quer dizer ficar xingando muito A ou B na rede social. Ser politizado não é ficar fazendo meme. Ser politizado é trazer uma pressão que gere resultado. E é isso que a gente tem pouco no Brasil. Pelo menos é a visão que eu tenho. Pois é, a comunidade está aqui reagindo muito bem às suas palavras, né? Aqui a Tassiana falou que essa live deveria durar uns 3 dias, né? De tão importante que é, né? Oh, coisa boa. Mas, gente, e olha só que interessante, né? Ontem nós comentamos aqui a respeito do dividir para governar, né? Você vem falando do Fla-Flu, né? Então é isso, né, João Trindade? O que acontece? As pessoas às vezes ficam dispersas, distraídas, né? A estratégia é chamada de diversionismo. Isso. Não é mesmo? Lá em Roma tinha o circo também, né? O povo quer o quê? O povo quer pão e circo. Então você dá pão e circo para as pessoas e passa a boiada, né? Passa boi, passa a boiada. João, eu estava hoje aqui no meu exercício diário
de auto-humilhação e de humildade, estava limpando a casa, sabe? Eu tenho feito isso, me faz um bem muito grande, sabe? Uhum. Então, na minha casa, não tem essa coisa do trabalho doméstico é da mulher, né? E eu faço Uhum. o trabalho intelectual. Não existe isso. Aqui é todo mundo fazendo, né, o trabalho doméstico. Quem faz mais trabalho doméstico, aliás, sou eu mesmo, sabe? Eu Uhum. estava fazendo trabalho doméstico e estava ouvindo a BBC. E tinha um documentário sobre a situação da Tailândia, que está com o conflito agora com o Camboja. Com o Uhum. Camboja, né? E a história da Tailândia cheia de golpes. Golpe, golpe, golpe militar, democracia muito cambaleante. E se disse o seguinte: olha, aqui na Tailândia ainda não há uma experiência, não é? Vamos dizer, considerável, que possa ser considerada, no que tange a constituição e implementação de um estado de bem-estar. Aqui não Uhum. existe isso. Então, eu lhe pergunto, qual é a importância da democracia para a formulação e a implementação de um estado de bem-estar? E o que é esse estado de bem-estar, João? Vou começar pela segunda pergunta, que ela é mais fácil. Então, eu vou começar pela parte mais fácil e a gente vai tentando ganhar complexidades aqui. O estado de bem-estar é o estado, aquele modelo de estado em que o Estado, como no sentido de país, no sentido de poder público, assume para si a responsabilidade de trazer condições mínimas econômicas para os cidadãos, condições mínimas de determinados serviços públicos básicos serem responsabilidade do Estado. Então, por exemplo, é uma questão relacionada à saúde, educação, previdência, assistência à maternidade, proteção das crianças e dos idosos, não são reconhecidos como algo de responsabilidade individual, são reconhecidos como papel do Estado, tarefa do Estado, que é, inclusive, o modelo que é adotado no Brasil, conforme está dito no próprio preâmbulo da Constituição de 88. E a democracia, ela hoje é entendida como uma condição muito importante para se ter um estado de bem-estar social duradouro, sustentável. Porque a gente já teve experiências no mundo de tentativas de criar um estado de bem-estar social de forma autoritária e até totalitária. Só que a gente tem aquela velha questão de que isso não é sustentável e isso não é desejável, porque eu não posso ter bem-estar social à custa da liberdade, por exemplo. Eu tenho um ser humano pela metade. O ser humano também tem uma pretensão de ser livre, de se autodeterminar. Então, a democracia, especialmente a social-democracia, ela traz esse duplo viés de trazer o estado de bem-estar social, mas balizado em decisões tomadas democraticamente, inclusive com a possibilidade de alternância de poderes, quer dizer, de haver um governo mais à direita, ou mais à esquerda, ou mais ao centro, mas comprometido com determinado mínimo de tarefas ali que o Estado é obrigado a cumprir. E eu sou um irremediável democrata, sabe, Edivaldo? Eu entendo que não há saída, não há solução fora da democracia. Democracia não está mais na moda, no mundo todo, especialmente as novas gerações têm respondido de forma preocupante em pesquisas que sacrificariam um pouco de democracia por mais desenvolvimento econômico. Então, a gente tem visto a ascensão das chamadas democracias iliberais, as democracias que não se preocupam em garantir liberdade, se é que isso pode ser uma democracia. A meu ver, é uma contradição em termos essa questão. Mas a gente tem que enxergar o quão sustentável é um sistema de natureza não democrática. Quer dizer, bem ou mal, é a Constituição de 88, com todos os seus defeitos, mas também suas inúmeras qualidades, que traz para a gente o segundo maior período de estabilidade democrática da nossa história.
E dependendo da forma que é contado, o maior período de estabilidade democrática, que talvez só comparável ao Segundo Império, e mesmo assim com todas aquelas limitações de participação que a gente sabe, que a gente conhece. Então, assim, eu não enxergo um Estado social legítimo e sustentável sem democracia. Porque senão também, se eu tenho Estado social, mas sem democracia, sem possibilidade de alternância de poder, sem eleições livres e periódicas, sem livre debate de ideias, eu, na verdade, tendo a ter um encastelamento de uma casta, a captura do orçamento, um agravamento daquilo que você falou, da captura do orçamento por determinados setores, e aí não acaba nunca mais, entendeu? A gente vivencia isso em determinados setores da sociedade brasileira e me parece que assim a vacina para os problemas da democracia é mais democracia, ou democracia de melhor qualidade, que é o que falta muito no Brasil. Ah, muito bem, gente. Então aqui coincide, né, com o que o Frederico Bertolini falou aqui com a gente, que desde a Constituição de 88, né, a situação econômica no Brasil, em todos os indicadores, só fez melhorar. Tem uma piorinha aqui, acidental, mas no geral, quando você olha o longo prazo, né, tudo melhorou. Então, a democracia, né, sendo colocada à prova e trazendo aí benefícios. Eu tenho pensado sobre essa questão, eu queria que você ouvir, né, queria provocar a sua erudição jurídica para me ajudar, né, a definir melhor essa questão. João, que é o seguinte, se nós pensarmos, é um ponto fundamental que une, você falou sobre o ponto, né, que une os direitos humanos com os direitos fundamentais, com a ética, né? O Kelsen tem a sua ideia de norma fundamental. Se nós colocarmos uma lupa crítica na Constituição do Estado liberal, a gente vai ver o seguinte, que na verdade essa norma fundamental é o conceito normativo de propriedade. Ou seja, né? Vamos ver então que garantias que o proprietário tem em face do Estado, e tem uma parte também aqui, né? Uma parte que está mais implícita, e também em face de quem não tem propriedade. Uhum. Então, o Estado surge para garantir a propriedade. Só que isso vai se democratizando. Esse conceito de propriedade, ele vai se democratizando, especialmente a partir dos direitos de terceira geração. Porque vem a ideia de mínimo existencial, que vai garantir o seguinte, olha, numa democracia é preciso que haja cidadãos. E o cidadão, para ele se constituir, para ele se desenvolver ao nível de poder participar de fato, ele precisa ter acesso a algumas condições materiais básicas. Exato. Não é mesmo? Então, o conceito de propriedade vai se alterando, vai sofrendo uma mutação ao longo do tempo. Mas não é só isso. Tem uma outra dimensão que não tem nada a ver com a propriedade, que é a dimensão ética. Pegando ali, puxando um fio de Hegel. Dizer o seguinte, olha, a pessoa precisa ser respeitada. Você falou aqui sobre as pessoas, né, transgêneras, as pessoas transexuais, tem os negros, né, as mulheres. Então, as pessoas precisam viver num sistema em que o respeito, o reconhecimento, é distribuído de forma equitativa. Você concorda com isso, então, que a democracia tem essas duas dimensões básicas, que seria uma dimensão mais material, que tem a ver com o conceito de propriedade, e a outra dimensão mais ética, que tem a ver com a distribuição mais equitativa de respeito, consideração e reconhecimento, João? Olha, Edivaldo, me parece que sim, essa questão relacionada talvez ao primeiro aspecto, a questão da propriedade, se a gente entender propriedade talvez no sentido mais amplo, para abranger inclusive a propriedade de direitos, ou seja, não só a propriedade material, física, mas a propriedade de direitos, ela vai realmente ser uma coisa, digamos assim, básica. Quem já trabalhou com educação infantil sabe como a criança em determinada fase do seu desenvolvimento, ela vai ter essa noção de individualidade, começa também pela noção de propriedade, pela noção de liberdade, pela noção de autodefesa. Por outro lado, há essa questão, como você diz, ética, valorativa, que é de ter uma distribuição minimamente igual de direitos.
não necessariamente uma distribuição igual do ponto de vista econômico dos bens, isso é utópico. Se a gente der R$ 1.000 para cada pessoa que está aqui na live e encontrar com elas daqui a um ano, cada uma vai ter feito opções diversas e legítimas e vai estar em situações diversas e legítimas. É inerente ao ser humano essa busca de individualidade, portanto, de liberdade e, portanto, de arcar com as consequências. Mas, por outro lado, a gente tem, digamos assim, as desigualdades que são toleráveis e as desigualdades que são intoleráveis em qualquer sociedade. Tem um pensador famoso que ele já disse que entre desiguais a liberdade escraviza e a lei liberta. Entre desiguais, a liberdade escraviza e a lei liberta. O que isso quer dizer? No comecinho do século XX, a Suprema Corte Americana declarou inconstitucional, declarou que não era válida uma lei que limitava, atenção, limitava a 16 horas diárias a jornada de trabalho dos padeiros. Uma lei que dizia que os padeiros em Nova York não podiam trabalhar mais do que singelas 16 horas por dia. E a Suprema Corte Americana, naquele momento, entendeu que isso era inconstitucional por violar o direito de propriedade e o direito de liberdade. Porque dizia, olha, ele é proprietário da força de trabalho dele. Se ele quiser vender 24 horas por dia, ele vende. Tá, mas é óbvio que não é uma relação de igual para igual. Não é uma relação, por exemplo, entre duas empresas que estão fazendo um negócio. É uma relação completamente desigual. E quando a situação é tão desigual assim, a lei tem que vir para equalizar um pouco, para minorar um pouco e para trazer condições econômicas mínimas para que as pessoas tenham até o tempo para poder, por exemplo, se preocupar com política. Porque se a pessoa está brigando pela própria comida, ela não tem tempo de ficar brigando pela liberdade de expressão. Eu acho muito curioso quando muitas pessoas trazem um discurso de que, por exemplo, determinado programa social, ninguém quer mais trabalhar porque recebe um salário mínimo. E geralmente são pessoas que nunca viveram com um salário mínimo para sustentar uma família e saber que não dá nem para os 5 primeiros dias do mês. Então, quer dizer, numa situação como essa, num país extremamente desigual, a gente tem que ter a democracia como uma forma, inclusive, de minorar isso. E eu acho que a gente tem que ter um certo otimismo, sabe, Edivaldo? Quer dizer, a gente vem numa melhora. Sempre que a gente achar que o Brasil é uma bagunça, a gente tem que olhar para o Brasil do começo da década de 80 e ver que, por exemplo, é de lá para cá que a gente tem vagas para todas as crianças na educação básica. É de lá para cá que a gente tem um programa permanente de transferência de renda. É de lá para cá que a gente tem um sistema único e universal de saúde com todos os problemas inerentes a isso, mas tem. Então, quer dizer, é um salto qualitativo. Tem um livro que eu gosto muito, está até como finalista do Prêmio Jabuti, do nosso colega lá do Senado, o Pedro Fernando Neri, se chama Extremos. Fala sobre a desigualdade no Brasil. E é interessantíssimo esse livro. Eu recomendo como leitura para todo mundo que quiser entender um pouco mais sobre desigualdade e como essa desigualdade, às vezes, é tão pronunciada que ela termina contaminando a própria ideia de democracia. Quer dizer, não é uma ideia de democracia como aquela que havia na Inglaterra, em que lordes vão se reunir para ler jornal, fumar charuto e pensar sobre o futuro. É uma questão relacionada também a viver um país profundamente desigual mas aí seria tema para outra live, desigual, inclusive, em determinadas carreiras. Dentro de determinadas carreiras, a gente tem castas e desigualdades. É verdade. Muito bem. Estamos chegando aqui ao final, gente, nessa live maravilhosa aqui com o João Trindade. João, vamos fazer o seguinte.
Eu vou lhe passar a palavra para fazer as considerações finais. Fique à vontade. Nós estamos aqui preocupados com o seu tempo para acrescentar, para esclarecer, para responder perguntas. E depois nós vamos fazer aqui um print, aqui uma foto com o seu livro. Vou mostrar um daqui, você mostra o outro daí. Pessoal, Combinado. eu vou comprar esse livro, viu, gente? Olha, se você estiver planejando, tiver necessidade de comprar um livro de constitucional, compre esse livro aí, tá? Do João Trindade com o ministro Gilmar Mendes. Certamente, se não for o melhor livro, não é? Para o nosso, para nossa necessidade, não é? É um dos melhores, é um dos 3 melhores com certeza. Então, quando fizermos aqui o print, vai ter aí o título para você, né, ver o título, e recomendo que você também indique esse livro aí, distribua esse print, essa foto aí nos stories. Vamos aí divulgar, viu só aqui, gente? Porque quem vê assim o João Trindade no dia a dia, dando aula em cursinho, nossa, que memória que ele tem, sabe todas as normas, mas não é só isso não. O conteúdo, né, do João é muito maior do que conhecer de ponta a ponta, ao pé da letra, o direito constitucional. Né? Ele tem um posicionamento político-social também, como vocês viram, muito bem fundamentado. É uma formação intelectual completa. Então, passo para você a palavra, João. Fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Pô, Edivaldo, eu fico muito feliz, meu amigo, não só com as suas palavras, que são obviamente derivadas da nossa amizade e nosso coleguismo no Senado, mas eu fico muito honrado de ter aqui uma audiência tão qualificada, pessoas tão interessadas em discutir esses temas e deixar uma mensagem final, deixar uma mensagem de que a gente precisa passar adiante esse compromisso com a Constituição, esse compromisso com a democracia, esse compromisso com os valores republicanos, esse compromisso para que as novas gerações também já cheguem ao nível de formação tendo essa preocupação humanista também. A gente às vezes pensa muito de uma forma, ou de uma forma muito utilitarista, ou de uma forma, às vezes, muito politizada no mau sentido da palavra, de defender determinada bandeira, ou determinado partido, ou determinado candidato. Mas a gente tem que trazer para as pessoas a importância de que cada ser humano, com a maravilha da sua individualidade, com a maravilha da pluralidade que existe dentro de cada um, possa realmente participar e enxergue o valor da Constituição, o valor da democracia, o valor desses ideais republicanos, digamos assim. E, claro, para quem quiser, então, ter uma introdução ao direito constitucional, fica aqui a recomendação, a autorrecomendação do Manual Didático de Direito Constitucional. Só mostra, ajusta um pouquinho assim a capa. Isso, pessoal, nós estamos recomendando, olha, se der para comprar os dois, comprem os dois. Mas se quiser comprar um só, se puder comprar um só, compre esse manual de direito constitucional, que ele é mais básico, ele vai te dar uma formação, um conhecimento, né, muito mais abrangente. Mas, né, se puder comprar os dois, você vai estar fazendo um excelente investimento. Muito obrigado, João. Vamos lá também, pessoal, seguir, né, o João Trindade aí, ele já disse aqui pra gente que ele é minimalista nas redes sociais, é fácil de seguir, né? Ele tem o Instagram e tem o canal do Telegram. Como é que faz para te seguir, João? Aqui no Instagram é o @jtrindadeprof. Tá? jtrindadeprof. E lá, aqui no Instagram, eu trago dicas gerais, explicações sobre o direito, notícias, avisos, etc. E para quem tiver interesse na área de concursos públicos, aí lá tem o canal do Telegram, onde eu mando notícias, links de aula, materiais, etc. Aí também é o jtrindadeprof. Então, seja aqui no Instagram, seja lá o canal no Telegram, a letra J mesmo, J Trindade Prof, tudo junto. Já fiquei preocupado, viu, João? Porque daqui a pouco vai esgotar esse livro. O pessoal comentando que vai comprar dois. Eu vou ficar sem o meu. Legal, mas compre mesmo, gente. Se esgotar, a gente manda fazer mais, né, João? Oh, com certeza, não vai ser esse o problema. A tia Thay aqui, ó, underline, falou que vai comprar os dois.
Vou até marcar aqui que ela digitou aqui, João, o seu perfil, tá, pessoal? Tá vendo? Oh, perfeito, maravilha. Mas é isso aí, João. Muito obrigado aí, parabéns pela clarividência, pela inteligência, pela erudição e pelo compromisso, né, político, social que você tem, tá, de estar aqui com a gente, inclusive. Eu sei que você é super, super ocupado, tem muita coisa para fazer, e realmente isso mostra a importância que você defere ao professor e à educação. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, uma boa noite para todo mundo e sigamos firmes. Valeu, João. Um abraço. Um abraço. Legal demais, né, gente? Top aí, João Trindade, aqui na 19ª Semana Rede Pedagógica. Ele que é consultor do Senado, doutor em Direito do Estado e autor de diversos livros, né, como esse manual de Direito Constitucional que nós estamos recomendando, e este livro aqui também, Processo Legislativo Constitucional. Aqui é mais para quem quer fazer concurso para o Legislativo, Senado, Câmara, Assembleia Legislativa, não é? Mas vale muito a pena, tá? Ficar perto aí do João, aprender com ele, que ele é realmente muito bom. Top, né, pessoal? Gente, por falar em top, hoje foi lançado o sorteio da Rede Pedagógica, um sorteio sensacional. Serão sorteados 20 livros autografados do professor Pedro Demo. Olha só, esse livro aqui, Direitos Humanos Iguais e Diversos. Um livro bem bacana que o Pedro assinou, já autografou alguns, né? Olha só, esse aqui ele fez para Érica, olha. Alguns ganhadores aí vão receber com o próprio nome. O Pedro também, que é um professor maravilhoso, né? Fez doutorado na Alemanha, uma pessoa realmente também muito bem posicionada. Serão 20 livros autografados para sortear para vocês, tá? Então, participem aí do sorteio dos livros e vai haver também um sortudo, uma sortuda que vai ganhar R$ 1.000 em material de papelaria, gente. Na verdade, vai ser mais, né? A gente vai comprar aí, vamos decidir lá com o ganhador se ela vai escolher cada item ou se a nossa equipe vai montar essa cesta de produtos, né, de papelaria, mas vai ser mais de R$ 1.000. Por quê? Porque nós temos um desconto na livraria que nós vamos aplicar, não é? Então esse é um valor líquido que será pago, mas o ganhador vai levar aí R$ 1.000 de material de papelaria, né? Vai ser bacana demais. Nós sabemos que professora, né, que professor adora papelaria, né? Eu mesmo não consigo, gente, passar perto de uma papelaria sem comprar alguma coisa. Outro dia eu passei lá com o Mike, meu cachorro, né? O Beaglezinho, e eu entrei lá para comprar lapiseiras, né, na papelaria, fichas, né, para anotar. Não estou precisando de nada em evento, né, para comprar alguma coisa. Eu gosto muito do ambiente de papelaria e de livraria também. Eu fico mostrando esses livros aqui. Aqui em casa nós temos muitos livros, né, muitos mesmo. E é uma coisa que não tem preço, né? Igual esse livro do João. Imaginem vocês, né? Quanta vida, quanta inteligência, né? Quanta informação tem aqui dentro, né? Muito precioso o livro, né? Então vale a pena investir em livro. Eu gastei quase R$ 1.000 com um livro. Quase que eu apanhei da Érica por conta disso, né? Gastei quase R$ 1.000 com um livro de economia. Mas sim, realmente é um investimento que tem retorno certo, beleza? Então participem do sorteio, tá aí já no feed aí, esse post. Daqui a pouco vão estar mais informações. Sabem qual é o endereço? Nesse aqui, ó, www.redepedagogica.com.br/sorteios. Bacana demais, né? Gente, sextou, hein? Essa sexta-feira vai estar sensacional. É o dia mais lúdico, né? Todos os dias aqui são lúdicos, como vocês estão percebendo, mas a sexta vai ser mais lúdica ainda. Por quê? Nós vamos ter, às 19 horas aqui, um mini curso com a professora Jussara Ferreira. Contação de histórias, né, em direitos humanos. Vai ser bacana demais. Não percam, 19 horas, professora Jussara Ferreira com contação de histórias. Como ensinar direitos humanos por meio da storytelling, da contação de histórias, né? E em seguida, né, às 20 horas,
nós vamos ter aqui um encontro sensacional com ela, que está na Semana Rede Pedagógica desde o início. Desde a primeira Semana Rede Pedagógica, a professora Débora Munhoz Barboni está conosco. E ela vai trazer um curso aqui sobre musicalização e direitos humanos, gratuito, você não pode perder. Vai ser sensacional. Sexta-feira, então, 1º de agosto, não é? 19 horas, Jussara Ferreira, contação de histórias. 20 horas, musicalização infantil, professora Débora Munhoz Barboni. Vai ser bacana demais. Quero mandar aqui um abraço para encerrar a Beatriz.Cartagenes, 1979. Pessoal, quero também mandar aqui um abraço para o pessoal da Argentina, tá? O pessoal, né, da Venezuela, pessoal aí, olha, da Turquia, do Irã, tem gente de todo mundo participando, mandam comentários aqui, né? Pessoal de Buenos Aires, especificamente, aí que mandou mensagem. Pessoal de Minas Gerais, né, que mandou mensagem também, de Unai. E lugarzinho bom, né? Essa cidade de Unai. Quem não conhece aí, recomendo, né, que conheça. Uma cidade muito bacana, com um povo bem legal. Olha só, Canudos, Lucy, não, passou o nome dela rapidamente, só peguei o sobrenome, Andrade, de Canudos. Que bacana, hein? Quanta história em Canudos, hein, gente? Que legal, olha, Natal, Rio Grande do Norte, nós conhecemos, já passamos uns dias aí, Natal, é o paraíso, né, gente? Quem não conhece o paraíso, vá a Natal para conhecer, viu? Luciclene. Como é que é Luci? Ah, não estou conseguindo o nome, é Luciclene, parece Andrade. Nossa. E agora, olha só outro nome bacana aqui, ó, que está passando, Lucinda, JM Wolff. Quem sabe que é de Mauá, São Paulo, Wolff. Acho que ela tem ascendência alemã, porque o Wolff quer dizer, né, lobo. Wolff quer dizer lobo em alemão. E também, olha, Magda Underline Manzato. Pessoal de Goiás também. Nossa, Luciclé. Ah, Luciclé, né? Eu achei que era Lucicleide, depois eu vi que não era, né? E acabei fiquei com essa ideia fixa aí, falando o nome dela errado, né? Mas pelo menos foi o nome certo, o sobrenome eu falei certo, que é Andrade. O pessoal de São Paulo, capital, aliás, a professora Débora é de São Paulo, capital. Olha, Andirá, no Paraná, gente boa aí, o pessoal do Paraná. A professora Jussara é de Santa Catarina. Olha aí, Santa Inês, no Maranhão. Gente, que maravilha o Maranhão, né? Dizem que o melhor português do Brasil é falado no Maranhão. Todo mundo querendo ganhar aí, né? Pessoal do Piauí também. Eu tenho amigos do Piauí. Gente, eu tenho um amigo do Piauí. Deixa eu contar para vocês. Outro dia, ele chegou com um vidro grande, maior que isso aqui, ó. Cheio de castanha de caju torrada, gente. Trouxe do Piauí. Que maravilha! Nossa, né? Que coisa gostosa, nutritiva, né? Eu adoro as pessoas do Piauí. Tenho vários amigos do Piauí, pessoas maravilhosas, né? Preciso conhecer, né, o Piauí. Pessoal aí de Santa Catarina, como a Gláucia também, né? Glauciane de Melo. É isso aí, pessoal. Vamos encerrar. Daqui a pouco a Érica vem e vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre o sorteio. Pessoal aí de Sumaré também, olha, eu vou ficar aqui a noite toda lendo aí essas cidades maravilhosas. Americana, né, em São Paulo, olha que bacana. Planaltina, não, essa eu vou ter que citar aqui, né? Planaltina, que é aqui perto, né, de onde estamos aqui em Águas Claras, em Brasília, Distrito Federal, né? Planaltina é bem perto, cidade maravilhosa também. É isso aí, pessoal. Colômbia também, tá vendo? Olha, tô falando para vocês, tem gente do mundo todo aqui, né? Colômbia, o irmão da Érica, que é o Vilhelme, esteve na Colômbia e só sabe falar bem da Colômbia. Ele queria ficar por lá, mas nós temos um jeito de trazer de volta, pelo menos por enquanto. Pessoal de Dourados, também no Mato Grosso do Sul. Itajaí, Santa Catarina, Promissão, né? Ourinhos. Ourinhos também, eu já estive em Ourinhos, gente. Valinhos, aquela região toda ali. Lugar bem bacana. São José do Rio Preto. Eu tenho um tio que mora em São José do Rio Preto, gente. Nossa, que lugar maravilhoso, né?
E a Silvia aí falando que é piauiense. Muito bem, Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais. Bacana demais. Acho que eu tive um amigo aí de vermelho, não, é vermelho novo. Tem vermelho novo e vermelho velho, né? Eu não sabia que tinha Ribeirão Vermelho. Abraço aí pro pessoal de vermelho velho, de vermelho novo e de Ribeirão Vermelho. Tchau, pessoal.